Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Namorada. Aquela coisa a matou. Ainda me lembro da minha namorada me dizendo que estava vindo pra floresta. E então, os gritos. Os gritos. Quando ela voltou, ela insistiu que não havia nada de errado. Mas havia algo errado. Com ela, pelo menos. As pálpebras da minha namorada viravam quando ela se concentrou em mim. O seu sorriso era diferente. Seus dentes eram mais afiados. Ela me implorou para não verificar a floresta. Passei por ela e fui até lá com a minha lanterna. Quando o raio atingiu o corpo, ou o que restava dele, eu sabia que ela havia sumido. Voltei para casa e entrei silenciosamente, pegando uma faca na cozinha. Entrei na sala e a avistei, sentada no sofá, paralisada em frente à TV. Pouco antes que eu pudesse esfaqueá-la, ela se virou e me viu. Aqueles olhos pareciam muito com a minha namorada. Seus olhos eram inocentes e suplicantes. E então ela falou: "Você não pode me matar", ela afirmou. "Se alguém souber que sua namorada morreu, você é o principal suspeito. Você vai ser colocado atrás das grades. Ou pior." A coisa fez uma pausa. Eu não sabia que um skinwalker poderia ser tão convincente, mas ela estava certa. Larguei a faca. Ela me convidou para sentar, mas é claro que recusei. Embora com uma sensação de impotência no peito, eu seria preso se ela fosse embora. Acordei no meio da noite e descobri que ela entrou no meu quarto e estava me abraçando. Ela estava tão quente. Ela parecia tão inofensiva quando estava dormindo também, como minha namorada, mas mais fofa, sem dúvida, de uma forma distorcida. Rolei para o outro lado do colchão, mas não saí. Na manhã seguinte, acordei e a vi deitada ao meu lado. Eu tive que me lembrar que ela não era minha namorada. Não que ela parecesse exatamente a mesma. Seu cabelo estava uma bagunça, formando uma pilha fofa ao redor de seu rosto. Sentindo-me desconfortável, fui preparar um café. Os dias seguintes foram um borrão. Pareceu um sonho. Dava para ver em alguns momentos, como quando ela tomou banho e saiu apenas com a toalha. Ela parecia mais bonita. Ou quando visitamos sua irmã e seu sobrinho, ela deu um tapinha na cabeça dele e foi tão legal. Finalmente cedi e deitei de conchinha com ela na cama. O abraço se transformou em cócegas e risadas juntos, o que terminou com ela virando, sentada em cima de mim, tirando minha camisa. Isso foi ontem à noite. Eu tô deitado ao lado dela agora e olhando para o seu rosto começo a perceber uma coisa. Seus olhos incomuns podem passar despercebidos. Suas pequenas presas são adoráveis. Talvez, apenas talvez, eu não precise da minha namorada. Confissão. Eu vou ser breve porque eu tô com pressa. Não é como se alguém fosse acreditar em mim de qualquer maneira. Eu sou um skinwalker. Ou pelo menos é assim que vocês, humanos, chamam a minha espécie. Conheço dezenas da minha espécie que tiveram sucesso em tirar vidas ou foram mortos no processo. O que aprendi é que a maioria desses casos falha porque não permanecem no personagem. A mulher que estou imitando chama-se Michelle. Uma mulher média com uma renda decente, com um namorado amoroso e uma hipoteca antecipada devido às poupanças. Eu avistei essa mulher pela primeira vez enquanto rastejava pela floresta local uma noite.
Seu trabalho a obriga a fazer horas extras, com a metade do salário de vez em quando. Foi numa dessas noites que a vi pela primeira vez. Desde então, passei semanas analisando seus padrões. Onde ela trabalha, como trabalha, quando trabalha, lugares onde gosta de comer, como ela e o namorado ficam na cama, como são seus amigos e muito mais. Também descobri hoje que, ao abrir sua cabeça e provar um pouco de sua massa cerebral, posso acessar mentalmente suas memórias e sentimentos. Eu posso aperfeiçoá-la. Ela agora está deitada no chão, mal respirando. Acho que ouvi o namorado dela se aproximar. Tudo o que preciso fazer é vestir a sua pele e esperar até que ele baixe a guarda. Em breve, terei um novo corpo. Humanos precisam de muito pouco para serem enganados. Prisão. Um pouco de contexto primeiro. Eu cumpria uma pena de 15 anos numa penitenciária no sul do Arizona. O motivo pelo qual eu estava lá não é importante. Durante a minha estadia lá, aconteceram inúmeras coisas que ninguém conseguia explicar e ainda mais que ninguém queria saber. Tudo começou com uma lenda da prisão. Supostamente, anos atrás, algo terrível e inexplicável aconteceu na prisão. Todas as manhãs, éramos acordados e esperados que ficássemos perto da frente das nossas celas, enquanto os guardas confirmavam visualmente que estávamos presentes e apurados. Aparentemente, cerca de um ano antes de eu ser mandado para lá, a coisa mais brutal e inexplicável aconteceu. Durante uma dessas apresentações, um homem que tinha um celular só para si parecia muito desanimado durante a verificação. Quando um guarda parou outro guarda para ajudá-lo a verificar, eles descobriram que não era realmente o prisioneiro que esperavam. Era um homem totalmente diferente. Este homem estava usando a pele do outro homem sobre ele, folgada, colocada sobre ele, aparentemente cobrindo um verdadeiro monstro. O mais assustador foi que o cara que usava a pele não era um presidiário. Eles não tinham ideia de como ele foi parar na prisão, muito menos em uma cela. O pior é que eles nem conseguiram descobrir quem diabos ele era. Ele não estava documentado em lugar nenhum. E o que é pior do que isso? Eles nem sequer encontraram o corpo do homem com a pele que ele vestia. Coisas muito horríveis, eu sei, e eu percebo que essa não é a definição padrão de um skinwalker, mas era assim que a prisão o chamava. O Skinwalker. Não ajudou que o cara aparentemente nunca falasse. De qualquer forma, foi isso que deu início a toda a superstição dos Skinwalkers por lá. Aparentemente, o cara foi enviado para um local diferente cerca de um mês depois do ocorrido e quase todo mundo na cadeia se sentiu melhor com isso. Ouvi falar da história no segundo dia da minha estadia. Que história incrível para ouvir e colocar em sua casa em um futuro próximo. Agora, vamos pra merda real. Claro, aquele cara era o Skinwalker, mas tudo o que ele fez no longo prazo foi fazer com que um antigo presidiário navarro contasse a todos sobre os verdadeiros Skinwalkers. Parecia que grande parte da cultura prisional girava em torno deles. Agora, aparentemente, Skinwalkers são difíceis de perceber na hora, sabe? Mas se você conseguir sobreviver perto de um por mais de 1 ou 2 minutos, quase todo mundo pode dizer que os maneirismos estão errados. Eles podem imitar a fala humana, mas não replicar. Eles se contorcem loucamente. Eles têm uma marcha não natural enquanto caminham, mas aparentemente eles melhoram com a experiência. O velho navarro, seu nome era Carl, disse que tinha certeza de que havia um verdadeiro entre os prisioneiros, lentamente nos eliminando ao longo dos anos. Ele o chamou de o Grande Mestre Skinwalker em determinado momento. Aparentemente, ele achava que os maneirismos humanos eram tão bem definidos que você talvez nem conseguisse saber se era seu companheiro de cela por 1 ou 2 dias. Tinha que ser bom, ele postulou uma noite. Ele esperaria que um Skinwalker aproveitasse qualquer oportunidade para matar, mas esse percebeu que havia uma porta giratória de pessoas para matar chegando até ele e esperou com maestria a hora certa. Como Carl pensava durante anos. Muitos caras encontraram humor nisso.
Muitos mais estavam realmente nervosos com isso. De vez em quando, na prisão, as pessoas explodem. Às vezes, você encontrará seu companheiro de cela balançando na frente do seu beliche, amarrado no pescoço pela perna da calça. Às vezes, você simplesmente não aguenta mais. Mas no nosso quintal, as pessoas tendiam a reagir de uma maneira muito especial. Não seria uma explosão no jantar, nem um suicídio silencioso durante a noite. Os caras simplesmente parariam de falar. Curve-se e mexa-se. Quaisquer amizades que eles tivessem seriam jogadas pela janela. Eles se curvavam e eles se mexiam. Quaisquer amizades que eles tivessem eram jogadas pela janela. Eles se transformavam em solitários durante o horário de recreação, deixavam o cabelo cair na frente do rosto. Ninguém gostava de falar sobre isso, como se fizessem isso, aconteceria com eles em seguida. Eu me senti da mesma forma. Eu não sabia se era um skinwalker ou apenas pessoas enlouquecendo. Mas eu não queria descobrir. Não era como um cronômetro nem nada, mas toda vez que alguém agia dessa maneira, não passavam mais do que algumas semanas antes de serem despachados ou transferidos para Deus sabe onde, sem que ninguém soubesse de antemão. Depois, houve as ocorrências noturnas. Explosões curtas e altas de som ecoavam regularmente pelo meu bloco de celas durante todas as horas da noite. Parecia uma mistura entre gritos de porcos morrendo e pregos em um quadro negro. Apenas mais uma coisa sobre a qual ninguém gostava de falar. Ainda mais assustadoras eram as sombras e os passos. O quarteirão era vagamente iluminado durante a noite por algumas luzes penduradas no teto do lado de fora das celas. Eu mesmo vi sombras passando pelas minhas paredes regularmente, quando definitivamente não havia guardas perto da minha cela. Uma vez, perto do final da minha pena, acordei, olhei para a parede do fundo e encontrei uma silhueta perfeita de uma pessoa parada ali. Mas quando olhei, meu colega de quarto estava dormindo e não havia ninguém fora da minha cela. E tinha também, claro, os passos. Todo mundo odiava a porra dos passos. Eles eram a parte mais assustadora. À noite, às vezes, principalmente nas sombras, você ouvia passos fortes e rápidos. Pareciam pés molhados batendo no chão de cerâmica. O que quer que os tenha causado varia de uma ponta a outra do quarteirão em uma corrida mortal. Seja o que for, era desumanamente rápido. Se por acaso você estivesse acordado antes de começar, no momento em que ouvisse os passos em um lado da sua cela e virasse a cabeça para ver a coisa passando, parecia que estava 3 celas além de você. Todo mundo odiava os passos. E eu concordo. Eu acho que isso era o pior. Eu fui libertado daquele lugar há cerca de 1 mês e tenho mais histórias do que posso contar. Juro que estava quase na minha vez. Cerca de 1 semana antes de eu receber alta, meu colega de cela e um bom amigo meu surtaram. Do mesmo jeito. Fiquei 1 semana inteira sem dormir. Bem, eu dormi, é claro, mas nunca por mais do que alguns minutos de cada vez. Nunca virei as costas pro cara. A coisa mais assustadora, acordei uma noite com ele, de alguma forma serpenteando seu corpo através das grades da nossa cela. Para referência, não conseguia passar nada além do ombro através delas. A pior parte, porém, é que ele estava voltando para nossa cela. No dia da minha libertação, não disse uma palavra a ele. Tinha acabado de sair. Ele parecia bem com isso, e eu também. Eu tinha sobrevivido. 15 anos de brigas na prisão, disputas de gangues e, pelo que sei, sequestros de skinwalkers. Saí pelos portões da frente, um homem livre. Enquanto caminhava ao longo da cerca do pátio de recreação, avistei meu companheiro de cela, parado sozinho, como tinha feito na última semana. Balancei a cabeça e nem mesmo tenho certeza se era ele. Dei uma última olhada no pátio, dessa vez do outro lado da cerca. Eu gostaria de não ter feito isso. Ali, sozinho, do outro lado do pátio, estava Carl, curvado, olhando para os outros presos e se contorcendo loucamente.
diferente. Essa não é a minha casa. É apenas diferente. A criança aqui afirma ser meu filho, Ronald, mas é um completo estranho. A mulher que dorme ao meu lado não é a minha esposa. Eu não os conheço. E apesar do que possam dizer, eles não me conhecem. É tudo mentira e eu tô preso. Eu não tenho ideia do que fazer. Tudo mudou no acampamento. Ela queria armar uma barraca perto do lago Powell. Ronald ficou em casa com uma babá cuidando dele durante a noite. Aconteceu naquela noite. Uma noite escaldante de sexta-feira. Eu não estava me sentindo bem. A verdade é que eu não me sentia eu mesmo há anos. Passei minha vida no Arizona e ultimamente desprezava o que aquela vida havia se tornado. Claro, eu tinha minha família, pelo menos antes daquela noite. Mas ainda assim, muitas vezes me senti sozinha, miserável e incapaz de mudar. Mas naquela noite, tudo mudaria. Caminhar sozinho no escuro nunca é uma boa ideia, e aquela noite de sexta-feira não foi exceção. Mas pessoas precisam aprender sobre o que se esconde naquela região. Skinwalkers é o apelido escolhido pelo pessoal da internet que provavelmente nunca sai de casa. A lenha tinha que ser recolhida para o fogo e, em suas palavras, ela com certeza não faria isso. Mas entrar naquela escuridão estranha foi uma decisão estúpida. Nunca teria previsto isso. Uivos violentos perfuravam a noite, dentes estalavam, unhas afiadas arranhavam, aquelas longas pernas chutavam. Eu tô surpreso que ela não tenha ouvido nada, mas acho que estava mais longe do acampamento do que pensava. E eu não queria que ela se preocupasse. Não podia deixá-la se preocupar. Então, me limpei o melhor que pude, juntei uma bagunça de galhos e voltei para a tenda, onde seus olhos se arregalaram ao ver a mim e a minha bagunça. Eu tropecei, levei uma queda e tanto. Eu menti para ela. Você se casou com um verdadeiro desastrado. Anda, agora vamos acender o fogo. 3 horas depois, ela estava dormindo profundamente e eu estava bem acordado. Por alguma razão, nada mais aconteceu naquela noite. Ela permaneceu segura em sono profundo e logo seguiu o exemplo. Quando voltamos para casa na manhã seguinte, as coisas estavam erradas. Eu não me senti nada bem. Nada aconteceu. Minha casa era diferente do que era ontem. Tudo estava errado. Jantei com uma mulher que não era minha esposa e com um filho que mentiu quando me chamou de pai. Neste momento, aquela mulher ronca ao meu lado e não sei o que devo fazer. Está tudo errado. Ela não é minha esposa. Ronald não é meu filho. E eu não estou onde deveria estar. Mas meus dentes não vão crescer. Minhas unhas permanecem separadas. Minhas pernas são tocos, carnudos, patéticos. Sexta à noite posso ter feito aquele homem em pedaços, mas agora não consigo escapar de sua forma humana.